Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos analisar aqui nessa lei os fins sociais a que ela se destina. Então é uma legislação que já tem mais de 30 anos, como vocês podem ver, que traz aí um conjunto de proteções à criança e ao adolescente. É uma legislação protetiva para essas pessoas que estão sobre vulnerabilidade social. A primeira coisa que o nosso legislador vai dizer aqui, de fato, é quem é criança e quem é adolescente. Isso é uma questão básica de prova de concurso, estabelecido já direto no início da lei, dizendo: considera-se criança uma pessoa até 12 anos incompletos. Não precisa ficar te preocupando com dizer 11 anos, 364 dias. Não precisa. É uma pessoa que tem até 12 anos incompletos. Pronto. Quem é o adolescente? A pessoa entre 12 e 18. Ponto final. É simples assim a questão da prova. Muito simples. Claro que nós temos que prestar atenção ao parágrafo único desta lei, que fala sobre o caráter excepcional da aplicação deste estatuto. Veja bem, ele não vai chamar de adolescente. Ele diz assim, ó: para os casos previstos em lei, aplica-se em caráter excepcional às pessoas entre 18 e 21 anos este estatuto. Então a prova às vezes pergunta assim: aplica-se o ECA em caráter excepcional, letra A pessoas, entre 12 e 18 anos, letra B, a pessoas até 18 anos, a pessoas até 21 anos, a pessoas, aí ele vai dizer, entre 18 e 21 anos, porque a pergunta da prova é sobre o caráter excepcional da aplicação dessa lei. Portanto, o caráter excepcional dessa aplicabilidade se dá entre os 18 e 21. Mas por que, professor? Por que é assim? Fica comigo, não sai daí, a gente vai descobrir tudo isso. O legislador aqui, ao descrever esse dispositivo, ele já imaginou: se o nosso adolescente pratica o ato infracional antes de completar 18 anos, bom, essa medida protetiva ou socioeducativa a ser aplicada a esse indivíduo vai acabar passando dos 18 anos, porque o que nos importa é a data do fato. Então, artigo 103, 104, 105 do ECA cai direto nas provas. A gente tem que conhecer tudo isso, saber o que é o ato infracional, a gente tem que saber quando comete, o que se aplica a crianças e adolescentes, como é que funciona todas essas medidas socioeducativas. Então, não sai daí. Mas primeiro nós vamos debater os direitos iniciais aqui previstos e essenciais nas questões de prova de concurso. Então veja bem, você já sabe a criança até 12 incompletos, o adolescente, portanto, entre 12 e 18, e o caráter excepcional da aplicação dessa lei para uma pessoa entre 18 e 21 anos. Observa os concursos, ele não chamou de adolescente. Aqui o indivíduo já é um adulto. Portanto, eu posso escrever na tua prova também: aplica-se o ECA exclusivamente a crianças e adolescentes. Essa afirmativa é incorreta, porque tu tem o caráter excepcional bem aqui na tua frente, no parágrafo único. Então tem que ficar atento a isso. Aplica-se o ECA a um adulto? Pode. Pode-se aplicar o ECA a um adulto? Pode-se, nessa situação do caráter excepcional. Dito isso, seguimos. A criança e o adolescente gozam de direitos fundamentais e inerentes à pessoa humana. Todas as pessoas gozam de direitos fundamentais e inerentes à pessoa humana. Criança e adolescente também. Mas tem direito à proteção integral, professor, assegurando, e aqui na forma da lei, ele vai dizer que o direito do desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual, social. Então aqui você está vendo uma legislação protetiva e garantista, cheio de garantias de direito, liberdade, dignidade. Os direitos aqui aplicam-se a crianças e adolescentes, sem qualquer tipo de discriminação, obviamente. Até aqui tudo bem, professor? Sim. Agora veja só o artigo 4º, que as nossas bancas aqui do Rio Grande do Sul gostam, de perguntar. Eu gostaria que tu observasse aqui no artigo 4º o dever da família, vou continuar, da comunidade, da sociedade e do poder público em geral. Tem 4 obrigados aqui, porque dever é uma obrigação. Tem 4. Nós chamamos isso de obrigação concorrente. Então, se eu disser na tua prova, é dever da família e da comunidade exclusivamente garantir, a efetivação de direitos referentes à vida, saúde, alimentação, educação, tá errado.
Tem 4 obrigados aqui. Esta é uma obrigação concorrente. Então tem que falar os 4. Por exemplo, a Banca Fundatec, ela já disse em algumas provas, é dever da família, da comunidade e do poder público. E descreveu todo o resto do texto. E não mencionou dever da sociedade. E considerou a questão incorreta. Então, meu caro candidato, tu que estava esperando que aparecesse um exclusivamente, um somente, neste caso não apareceu, e eles não consideraram, né, os recursos feitos à banca dizendo, né, que ela não escreveu o termo exclusivamente, considerando, portanto, que essa obrigação concorrente são desses 4, não são de 3 nem de 2. Então, vai aí mais uma dica para as questões de prova de concurso público sobre o início dessa lei, que nós vamos chamar aqui, com todo cuidado, né, disposições preliminares. Então, na disposição preliminar, eu digo quem é criança e adolescente e vou falando para vocês o caráter excepcional e vou dizendo o dever da família, da comunidade, da sociedade e do poder público, a garantia de todos esses direitos. Essa garantia de prioridade compreende, veja só, a primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. então, se nós temos aí um ônibus, né, na estrada, virado, capotado, quem é que recebe a primazia? Né? Crianças e adolescentes recebem proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Vai ficar uma dica para você. Tem provas que faz perguntas sobre o Estatuto do Idoso e diz que esse aqui é um direito do idoso. Então, lá na frente, na nossa outra conversa, você vai poder observar isso. O cara coloca é direito do idoso, primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Está errado. Ele tem precedência em receber atendimento, mas a primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias é um direito da criança e do adolescente. Tá? Aí ele vai dizer precedência de serviços públicos, preferência, destinação privilegiada de recursos, sempre na área da proteção da infância e da juventude. E claro que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência. É claro que não. Veja só o que nós vamos ver agora. E todo o texto do nosso estudo serve para você se orientar por aqui. Na interpretação desta lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se destina. Também tivemos prova aqui na nossa região dizendo que leva-se em conta os fins individuais a que ela se destina. Não, a finalidade aqui é social, é de mudar e controlar um comportamento social que precisa entender que essas crianças e adolescentes são pessoas, numa peculiar condição de pessoa em desenvolvimento, de formação de caráter, de aprendizagem de valores. Então, isso é informação, pessoas em desenvolvimento. Vamos levar em conta os fins sociais a que essa lei se destina. Uma mudança de cultura de comportamento social, de um Estado que era muito policialesco, né, e agora se mostra mais protetor dos direitos da criança e do adolescente. É desta forma que nós analisamos essa lei. Veja só, meu caro candidato, eu não estou perguntando se tu gosta, eu estou dizendo como é na prova. Tá bom? Eu não estou te trazendo nenhuma algema ideológica aqui, não. Eu estou dizendo, olha, assim mostra o dispositivo jurídico e assim cai na prova. Independente, né, da tua vontade ou da minha, interpretamos esta lei com os fins sociais a que ela se destina, protegendo e entendendo essa condição peculiar de criança e adolescente como pessoas em desenvolvimento. Direitos fundamentais. Praticamente daqui, perguntar a idade. E direitos fundamentais, onde envolve direito à vida e saúde, é básico. Claro que se a gente fala aqui de profissionais da área da saúde daqui para baixo, né, nos próximos artigos todos, não existe não cair na prova. Então, se tu não souber isso e tu é alertado nesse curso, um curso especial, totalmente focado na aprovação de futuros servidores públicos, totalmente focado, não dá para errar, pessoal. O que eu vou te dizer a partir de agora, tu fica bem desperto aí, tu levanta se for preciso e presta atenção e anota, tá tudo marcado, tu vai fazer igual. Por quê? Porque a frequência das coisas que estão destacadas aqui, quanto mais destacado, maior a frequência nas provas de concurso público, tu vai me acompanhar com isso. Vamos lá. A criança e adolescente tem direito à proteção à vida e à saúde com políticas sociais públicas. Uma política pública que permita o nascimento, o desenvolvimento sadio e harmonioso. Onde será que será feita essa política pública? Que dá direito aqui a todas as mulheres,
o acesso a programas de política de saúde, de planejamento reprodutivo, atenção à gestante, a questão da nutrição adequada, atenção humanizada na gravidez, no parto, no puerpério, atendimento pré-natal, perinatal, pós-natal. Tudo isso, adivinha só, é pelo Sistema Único de Saúde. Então, todo o atendimento, desde o momento do acompanhamento dessa mulher na gestação até depois, ou pós-natal, do parto, será acompanhado pelo SUS. Por isso que agora eles escrevem assim: o atendimento pré-natal, antes do Natal, antes de Jesus nascer, o pré-natal, será realizado por profissionais da atenção primária. Básico. Nós já sabemos disso há muito tempo, mas agora a lei federal está afirmando que nós fazemos o acompanhamento dessa gestante, né, na atenção primária. Professora, eu não sou da área de saúde, o que é atenção primária? Atenção básica de saúde. Nós temos atenção primária, secundária, terciária. E olhamos ali na atenção primária o acompanhamento pré-natal. Os profissionais de saúde de referência da gestante, que é isso? Quem é o profissional de saúde de referência, professor? Aquele que está lá na atenção primária e é responsável por cuidar daquela pessoa. É o profissional de referência da gestante. Vão garantir a essa gestante a sua vinculação, olha lá, ó, no último trimestre da gestação, ao estabelecimento em que será realizado o parto. Garantido o direito de opção da mulher. Aqui, profissionais da área da saúde, tomem cuidado com o teu conhecimento, o teu processo de trabalho dentro do SUS, dentro da iniciativa privada, que atua no SUS também, e toma cuidado com o que esse dispositivo está dizendo. Nós estamos falando que no último trimestre da gestação, nós encaminhamos para o hospital onde deverá ter o parto. Isso é tranquilo para nós. A questão é que tem uma vírgula e ele dá uma informação depois valiosa. Garantido o direito de opção da mulher. Claro que quem é profissional da saúde sabe que não é bem assim. Professor, eu fui encaminhada e meu filho era para nascer na Santa Casa de Misericórdia e para lá ele foi, eu não tive direito de optar. Mas o dispositivo jurídico está criando essa possibilidade. Daí até o momento disso ser real e ser efetivo, ou seja, né, essa finalidade social ocorrer leva um tempo. Então o que ele está dizendo é que tu poderia optar, mulher. Sim, está aqui garantido na lei para você. Mas claro que hoje você sabe, né, que nós temos problemas, os pés sobrelotados, tudo mais, e muitas vezes não dá para escolher a instituição onde terá o parto. Né? Mas aqui está dizendo isso. Garantido o direito de opção da mulher. E assim tu responde na prova. Não briga com a lei. Então valoriza esse finalzinho aí, porque a parte do último trimestre eu tenho certeza que tu já sabe que nós encaminhamos ao local onde deverá ter o parto. Garantido o direito de opção da mulher. Não briga com a lei. Os serviços de saúde, onde o parto for realizado, garantirão à mulher e seus filhos auto-hospitalar responsável e contra-referência na atenção primária. Informação relevante também para nós. Qual é a ideia desse dispositivo jurídico aqui? É que nós recebemos a nossa gestante, ela teve o parto no nosso hospital e agora, antes dela sair daqui, alta hospitalar responsável, toda a documentação, tudo certinho, tudo adequado, e nós contra-referenciamos para a atenção primária. Por que é contra-referência? Porque a atenção primária referenciou ela para cá, lembra? No último trimestre da gestação, ela foi referenciada para cá, foi encaminhada. E agora nós estamos mandando ela de volta para ter os cuidados em saúde na atenção primária. Tá? Bem como acesso a outros serviços e grupos de apoio à amamentação. Professor, eu errei por causa do final, porque grupos de apoio à amamentação. Você vai perceber que nessa década aqui de 2010 até 2020, aqui já saíram muitos estudos mostrando, né, a importância da amamentação e também uma estatística, havia uma redução, né, no número de mulheres amamentando. Então se cria uma política toda para apoiar e para estimular a amamentação. Então por que um grupo de apoio à amamentação? Para isso, para muitas vezes treinar, preparar essa mulher que vai enfrentar às vezes no amamentar as questões de dores no seio e tudo mais, mas que é muito importante para a criança e para ela, pelas fases do seu desenvolvimento, né? Pela a questão da formação da musculatura da boca, né? Do rebaixamento da língua, uma série de coisas
que são importantes, além da questão das questões de nutrientes, das questões afetivas, né? De vínculos afetivos gerados com a mãe. Então é importante, muito importante a amamentação. Incumbe ao poder público proporcionar assistência psicológica à gestante e à mãe no período antes, né, gestante, e pós-natal, já virou mãe, inclusive como forma de prevenir e minorar as causas e consequências do estado puerperal. Então nós sabemos que nesses momentos pré-natal ou pós-natal, essa mãe, essa gestante pode desenvolver algumas questões mentais que são importantes e muitas vezes entrar em sofrimento, medos, até mesmo, né, numa situação mais agravante, encontrar-se num estado puerperal bem complexo, que é a psicose puerperal, onde ela pode até inclusive atentar contra a vida do seu filho. Por isso a grande importância da assistência psicológica para verificar essa possibilidade, encontrar os indícios, prevenir ou minorar as consequências do estado puerperal, a importância da assistência psicológica. Essa assistência também deve ser prestada às mães que manifestam interesse em entregar seus filhos para a adoção. Por que ela quer entregar para adoção? Será que não é uma consequência do estado puerperal? Por isso elas são acompanhadas também. Bem como as gestantes e mães que encontram em situação de privação de liberdade. Então quem está preso também tem esse direito. Os clássicos de prova de concurso. Aqui é ponto de exclamação dos dois lados. Olha, minha cara candidata, não existe não saber. Se tu é profissional de saúde, então, imperdoável. Imperdoável, minha filha. Então tu sabe, a gestante e a parturiente têm direito a um acompanhante, de sua preferência, durante o período pré-natal, do trabalho de parto e do pós-parto imediato. A legislação foi clara. Ela disse acompanhante. E tu vai lá e leva uma tigrada para assistir o parto. Não é assim. Não é assim. O professor não chama meus parentes de tigre. Não começa, cara. Presta atenção no conteúdo. A gestante e a parturiente têm direito a um acompanhante. E a prova vai dizer que tu tem direito a 2, a 3, tá ali o erro. É simples, é um só. Só que esse indivíduo é da tua preferência, mulher. E colocar numa prova da banca FAURGS assim, é direito do pai acompanhar o nascimento do seu filho. Ponto final. Essa afirmativa é verdadeira? É direito do pai acompanhar o nascimento do seu filho? Não, professor. Quem decide quem está nesse momento comigo sou eu. Porque este é o meu momento de mulher, de mãe. Eu escolho o acompanhante, aquele que eu me sinto mais segura, que eu gostaria de ter comigo nesse momento vitorioso da minha vida. Então é tu quem escolhe o teu acompanhante. Mas também quero deixar claro que isso aqui protege muitos direitos do usuário quando diz que esse acompanhante está no pré-natal, no trabalho de parto e no pós-parto imediato. Porque muitas vezes esse acesso do pai ou do familiar, vamos dizer que agora nós já evoluímos, né? Esse acesso se dava mais unicamente no momento do parto. Então, quando estava em trabalho de parto, aguarda lá fora. Esse tempo já passou também. É durante todo o período, no pré-natal, no acompanhamento, né, do desenvolvimento dessa criança. E no trabalho de parto também. E no parto também. E depois do pós-parto também. É um direito do usuário do sistema de saúde, é um direito do usuário da saúde. A mulher, a gestante, tem direito a um acompanhante. Essa nossa gestante deverá receber orientação, olha como é importante, perceber o momento que nós vivíamos em 2016. Orientação sobre aleitamento materno, alimentação complementar saudável, crescimento e desenvolvimento infantil. Isso é muito importante. Muitas vezes são mães de primeira viagem até de segunda viagem que precisam do esclarecimento sobre a importância da amamentação, sobre a importância da alimentação complementar que seja saudável. Não é para dar qualquer coisa, não é para dar refri para criança, criatura. Professor, as primeiras frases do meu filho foi: mamãe e free. Que isso? O teu filho nem fala e já pronuncia refri na mamadeira.
Ora, cadê a alimentação complementar saudável, criatura? Então a gente precisa conhecer, reconhecer mais essas fases do crescimento, do desenvolvimento infantil, bem como sobre formas, olha aí de novo, ó, de favorecer a criação de vínculos afetivos e de estimular o desenvolvimento integral da criança, a importância da amamentação. A gestante tem direito também a acompanhamento saudável durante toda a gestação, parto natural cuidadoso, estabelecendo-se a aplicação de cesarianas e outras intervenções cirúrgicas por motivos médicos. Outra questão de prova amada nas provas da Banca Fundatec, nas provas aqui do Sul dos profissionais da área da saúde. E eles amam porque eles vão chegar aqui no final, ó, quando ele fala assim, ó, cesariana e outras intervenções por motivos médicos, compreenda. Ele vai brincar contigo. Ele vai dizer que essa gestante tem direito à gestação, a parto natural cuidadoso e a aplicação da cesariana e outras intervenções cirúrgicas de livre escolha da mulher. E aí tá errado, porque nós vimos também, né, um excesso de cesarianas no Brasil nessa época aí. E que isso não é bom desse jeito. Então o que se fez? Olha, se for cesariana ou uma outra intervenção cirúrgica, ela tem que ter um motivo clínico, não um motivo, né, de livre decisão da mulher. Então tome cuidado, porque às vezes, vou te mostrar o que eles fazem aqui. Uma montagem, né? Olha lá, ó. Olha o que ele faz com a tua memória. Ele vai falar lá do último trimestre da gestação, que tu seria encaminhado para o hospital, e garante-se o teu direito de opção, mulher. Aí a prova do concurso vai te dizer isso aqui. Veja só que coisa. A aplicação de cesarianas, intervenções cirúrgicas. Olha lá, ó. Olha o que ele faz na prova. Vai enxertar. Olha lá. Garantido o direito de opção da mulher. Tá vendo o que ele fez? E esse tipo de coisa tu só vê aqui. Desculpe, com licença. Isso tu só vê aqui. Isso é questão de prova de concurso. Eu tô te manipulando o cérebro. Tá vendo o que o examinador tá fazendo? Ele pegou um pedaço de um outro lugar e trouxe pra cá pra mexer com a tua mente. Mas essa frase parece que ela termina assim. Não, ela é de um outro dispositivo jurídico. Um pouco mais acima, tu já passou por ele. Toma cuidado com isso. Para isso é claro que é necessário que você veja, reveja e reveja essa aula e anote esse tipo de coisa também. Por isso você pode pausar o vídeo e fazer esses destaques. Isso é importante para ti, criatura. Repete essa aula, é importantíssimo para ti. Aula nova, bonita, cheia de detalhes, cheia de índices e coisas de como cai na prova do concurso. Então, toma cuidado com isso.